E contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, padroeiro de Taubaté, iniciamos nossos trabalhos. 77ª sessão ordinária. Nós temos aqui hoje... Vamos fazer a chamada primeiro, depois nós combinamos o que fazer. O Geraldo já foi buscar. Vereador Alexandre Vilela. Presente. Vereador Carlos Peixoto. Presente. Vereador Diego Fonseca. Presente. Vereador Douglas Carbone. Presente. Vereador Jefferson Campos. Por enquanto ausente. Vereador João Vidal. Presente. Vereador Jofre Neto. Por enquanto ausente. Vereador Nunes Coelho. Presente. Vereador Bilili. Presente. Vereador Neneca. Ausente. Vereador Luizinho da Farmácia. Ausente. Vereadora Maria das Graças. Ausente. Vereadora Maria Goretti. Gorete está presente. Vereador Noilton Ramos. Está na casa? Presente. Vereador Paulo Miranda. Presente. Vereadora Poliana. Poliana, cadê a Poliana? Está aí, né? Cadê a Poliana? Tá. Presente. Vereador Digão. Presente. Vereador Salvador. Presente. Vereadora Vera Saba. Presente. Temos então 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 vereadores, quórum regimental. Gostaria de fazer uma sugestão aos vereadores. Nós tem alguns projetos vários projetos de segunda discussão, que já exauraram as discussões. Pode. Temos alguns projetos que vão ser incluídos, nome de rua, tem um dia também. Nomes de rua para serem incluídos também. Temos nomes de rua também na pauta para que a gente possa limpar esses nomes de rua. Então, vamos ver, eu vou pedir primeiro a inclusão. São 3 projetos, 2 nomes de rua, que é um de autoria da vereadora Graça, projeto de lei número 80, projeto de decreto legislativo de minha autoria, 17/2014, e também o projeto de lei ordinária 67, da vereadora Graça, também em nome de rua, e também o pedido do vereador Digão para inclusão, projeto de lei complementar 22/2014, Esse é um projeto até importante, gente. Eu não quero discutir o vereador de Gãos também não, mas só para que se entenda, é um pedido, tem projeto do prefeito e um projeto do vereador. Como esse tem os pareceres, vamos colocar. 50 metros das margens de córregos, está subindo de 30 para 50, porque senão nem a Câmara poderia estar onde está, porque aqui passa um córrego. Então, tem que diminuir, 50 para 30, senão nem a Câmara poderia existir aqui, está errada a lei. Então, a gente precisa consertar isso urgente. E é baseado também no Código Florestal. Então, peço também ao vereador Digão pedir inclusão. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que eles se manifestar. Aprovado pela totalidade dos vereadores presentes as inclusões. E depois nós votaremos tudo o que tiver que votar em segunda discussão, numa próxima sessão, para limpar a pauta realmente da ordem do dia. Ok? Então passo o primeiro projeto de lei complementar, número 22/2014, de autoria do vereador Digão, que dá nova redação ao artigo 46 da lei complementar 286, de 22 de maio de 2012. Em discussão? Encaminhamento de voto. Passamos ao processo de votação. Temos uma emenda ao projeto. Só a alteração da...
A emenda em qual artigo? Então, peraí, tem que esperar a emenda então, Paulo. Só um segundo, já só um segundo. Só pegando a assinatura da emenda. É. Do Digão. Estava sem o parecer, mas agora já foi dado. Por isso que a gente pediu para incluir, porque que abre o excedente até para o Ministério Público entrar com ação social. O prefeito pediu dentro da lei federal. Por isso que a gente pediu. Porque tá. Colhendo só assinaturas. Até os vereadores, viu, o vereador Jofre, eu sugeri, nós temos aqui vários projetos de segunda discussão para que votássemos englobadamente, e temos também vários nomes de rua, para a gente limpar um pouco a pauta, que está muito extensa, está muito grande, com coisas que podem ser... Senhor presidente, pela ordem. O item 24, se não me engano, de autoria do vereador Douglas Carbono, perdeu o objeto. Perdeu o objeto, ok. Tá? Pode ser... Retirado da pauta, né? Retirado da pauta. Ok. Pediria até que o vereador Douglas pedisse a retirada para ficar... Já pediu a retirada, né, vereador Douglas? Tá ok, então já está retirada a hora do dia. Tá ok. Ainda não, peraí. Pela ordem, Emenda. senhor presidente. Deixa eu só votar esse... Artigo 1º. O artigo 46 da Lei Complementar número 286, de 22 de maio de 2012, passa a ter a seguinte redação: dentro do perímetro urbano, ao longo das margens do curso de águas, lagos, lagoas e reservatórios, são consideradas de interesse público as áreas ainda não ocupadas na área de preservação permanente, APP, numa faixa de 30 metros, contados desde a borda da calha regular estabelecida conforme legislação federal, para nela serem implantados parques lineares. Em votação, a emenda número 1, artigo 1º. Aprovado. Artigo 2º. Pode o Poder Executivo regulará o disposto nesta lei. Em votação. Aprovado. Terceiro. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Em votação. Aprovado. Declaro então aprovado em primeira discussão e votação projeto de lei complementar 22/2014 de autoria do vereador Digão. Com sua emenda. Pela ordem, senhor presidente. Falar pela ordem, vereador Digão. Não, só quero agradecer aos vereadores desse entendimento. As alterações é baseada no Código Florestal e da lei federal mesmo. Então é só para não travar a administração. Muitas pessoas foram ligando, o prefeito já mandou um projeto para a Câmara, nós fizemos uma alteração em cima do projeto, mas como o projeto do prefeito não tinha os pareceres, para ajudar a administração nesse sentido, por isso que nós votamos esse projeto e eu agradeço a todos os vereadores por esse entendimento. Próximo item. Projeto de Lei Ordinária número 67/2014, autoria a vereadora Graça, dispõe sobre a denominação de vias públicas, ruas Tico-Tico, Irapuru, Verdadeiro e João de Barro, pássaros da fauna brasileira. Artigo 1º. Passa a denominar-se Rua Tico-Tico, a atual via pública de acesso, Rua 6,
do loteamento Chacras Ingrid, no bairro do Barreiro, neste município. Em votação. Aprovado. Artigo 2º, passa a denominar-se Rua Irapuru, atual via pública, acesso 11, do loteamento Chacras Ingrid. Em votação. Aprovado. Artigo 3º, passa a denominar-se Rua João de Barro, atual via pública, acesso 13, do loteamento Chacras Ingrid. Em votação. Aprovado. Artigo 5º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Em votação. Aprovado. Declaro então aprovado o projeto de lei ordinário número 67/2014 em primeira discussão e votação. Dizer que o curió é do vereador Neneca. Próximo item é de minha autoria, projeto de decreto legislativo 17/2014, que institui o dia do Demolei, no dia 18 do mês de março. Em discussão, passamos ao processo de votação. A Câmara Municipal de Taubaté aprova o artigo 1º. Fica instituído o dia do Demoleio, que será comemorado anualmente no dia 18 de março. Em votação. Aprovado. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a aplicação do presente decreto legislativo correrão por conta de dotação orçamentária própria, suplementada, se necessário. Em votação. Aprovado. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Em votação. Aprovado. Declaro então aprovado em primeira discussão e votação projeto de decreto legislativo 17/2014. Não, isso aqui é o que foi incluído. Projeto de lei ordinária número 80/2014. A vereadora Maria das Graças dispõe sobre denominação de ruas pública, Rua Ademar Garcês Roncon, atual Rua 8, do loteamento Jardim do Lago 1, no bairro do Barreiro. Artigo 1º, passa a denominar-se Rua Ademar Garcês Roncon, atual via pública da Rua 8, do loteamento Jardim do Lago 1, no bairro do Barreiro, neste município. Em votação. Aprovado. Artigo 2º, as despesas decorrentes com a execução da presente lei onerarão a verba orçamentária própria. Em votação. Aprovado. Artigo 3º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Em votação. Aprovado. Declaro então aprovado em primeira discussão e votação projeto de lei ordinária 80/2014, de autoria da vereadora Graça. Agora passamos aos projetos em segunda discussão, que vai do item primeiro até o item 8º. Pela ordem, senhor presidente. Vereadora professora Poliana. Há um projeto que consta no item 17, que a Associação Samaúma, é um projeto apresentado pela vereadora Maria das Graças, ela necessita dessa declaração para poder participar do pleito de um convênio com a Petrobras. Então, se a gente pudesse, após então a votação englobada, até o item 8, a gente coloca... inverter, ele ser então o próximo item, a próxima votação, após a votação englobada, eu agradeço. Passo para apreciação do plenário o pedido da vereadora professora Poliana para inversão da pauta, logo após a votação englobada dos itens em segunda discussão. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Senhor presidente. Aprovado, vereadora. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Em relação à votação dos projetos de forma englobada, só manifestar no item 1 voto contrário. Ok, não, mas nós vamos votá-lo ainda. É só englobado, mas pode votar ao contrário. Tudo Tá, bem. obrigado, Sem senhor problema. presidente. É aprovado também o pedido da vereadora professora Poliana para a inversão da pauta. Lembrando que primeiro e último artigos.
Artigo 1º. 436 da Lei Complementar 7, de 17 de maio de 1991. Passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo último. Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação. Em votação. Aprovado. Declaro então aprovado em segunda discussão e votação projeto de lei complementar número 7/2014, de autoria do vereador Paulo Miranda. E próximo item. Artigo 1º. Fica instituído o Dia Mundial do Figureiro Municipal, Dia Municipal do Figureiro, a ser comemorado anualmente no dia 5 de agosto. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Em votação. Aprovado. Declaro então aprovado em segunda discussão e votação projeto de lei ordinária número 187/2013, de autoria do vereador Jefferson Campos. Primeiro e o último. Artigo 1º. A política de prevenção, redução e compensação de emissão de dióxido de carbono, CO2 e demais gases vinculares de efeito estufa no município de Taubaté atenderá ao disposto nesta lei. Artigo 7º. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado pela totalidade dos vereadores presentes. Declaro então aprovado em segunda discussão e votação projeto de lei ordinário 214/2013, de autoria da vereadora Vera Saba. Artigo 1º. As pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, qualificados como organização de sociedade civil, de interesse público, organizações não governamentais, nos termos da Lei Federal número 9.790/99, como também associações, fundações, prestadores de serviço e cooperativas que utilizem, arrecadem, guardem, gerenciem ou administrem dinheiro, bens e valores públicos de natureza pecuniária, ficam obrigados, através de páginas na internet e também da Câmara Municipal de Taubaté, promover ampla divulgação de suas ações, movimentações financeiras, divulgação de funcionário e seus respectivos salários. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Em votação. Aprovado. Declaro então aprovado em segunda discussão e votação projeto de lei ordinária 15/2014, de autoria do vereador Digão. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão taubatiano ao senhor Luiz Francisco de Assis Salgado. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Em votação. Aprovado. Declaro então aprovado o projeto de decreto legislativo 22/2014, de autoria do vereador Noilton. Artigo 1º. Passa a denominar-se Rua Caetano Câncio Sávio, conhecido como Rua Caetano Câncio Sávio, do bairro do Pinhão, nessa cidade. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Em votação. Aprovado. Declaro então aprovado em segunda discussão e votação projeto de lei ordinária 271/2013, de autoria do vereador João Vidal.
Artigo 1º, passa a denominar-se Rua Jacira Fontinelli da Silva, antiga Rua 3, bairro Vila Caetano. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em votação. Aprovado. Declaro então aprovado em segunda discussão e votação o projeto de lei ordinária número 6/2014, de autoria do vereador Diego. Artigo 1º, passa a denominar-se Rua Benedito Antunes, atual Rua 5 do bairro Vila Caetano, nessa cidade. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Em votação. Aprovado. Declaro então aprovado em segunda discussão e votação o projeto de lei ordinária 17/2014, de autoria do vereador Diego. Não, agora não. Agora entra o 17º. Declara de utilidade pública a Associação Samaúma. A Câmara Municipal de Taubaté aprova. Artigo 1º. Fica declarado de utilidade pública a Associação Samaúma, entidade sem fins lucrativos, com sede neste município. Em votação. Aprovado. Artigo 2º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. Em votação. Aprovado. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Em votação. Aprovado. Declaro então aprovado em primeira discussão e votação o projeto de lei ordinária 76/2014, de autoria da vereadora Graça. Daí, professor. Foi aprovado. É porque já estava assim, estava. Não deu uma boa vez. Artigo 1º. Passa a denominar-se Rua Targino Rodrigues Alves dos Santos, atual Rua 1 do bairro Vila Caetano, nessa cidade. Em votação. Aprovado. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Em votação. Aprovado. Declaro aprovado o projeto de lei ordinária 249/2013, em primeira discussão e votação, de autoria do vereador Diego. Nossa Senhora, o nome da rua, beleza? Artigo 1º. Passa a denominar-se Rua William Beni Bloch Teles, atual Rua K, localizada no Distrito Industrial do Una 1, no bairro do Una, nesse município. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em votação. Aprovado. Declaro então aprovado em primeira discussão e votação o projeto de lei ordinária 194/2013, de autoria do vereador Digão. Geraldo, os filhos são seus. Tem um depois aí que não tem parecer ainda. Esse é o... Esse aqui, só o primeiro. Próximo item é do vereador João Marcos Vidal. Projeto de decreto legislativo 47/2013, que institui a Semana da Pessoa Idosa. Em discussão? Passamos ao processo de votação. Artigo 1º. Institui-se na semana compreendida pelo dia 1º de outubro de cada ano a Semana da Pessoa Idosa,
com os propósitos de homenagear e possibilitar a acessão a direitos fundamentais às pessoas idosas. Em votação. Aprovado. Esse decreto legislativo passa a viger a partir da data de sua publicação. Em votação. Aprovado. Declaro então aprovado, em primeira discussão e votação, projeto do decreto legislativo 47/2013, de autoria do vereador João Vidal. Esse é, deixa eu só ler para eles. Projeto de Lei Ordinária 22/2014, autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Estado de São Paulo para utilização de bolsa eletrônica de compras. Esse... Segunda discussão? Nós pulamos esse aqui, mas está em segunda discussão também. Então vamos lá. Primeiro e último. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênios com o Estado de São Paulo através da Secretaria da Fazenda, cujo objeto é estabelecimento das condições para utilização pelo município de Taubaté da Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo, Sistema BEC São Paulo. Em votação. Aprovado. Declaro então aprovado o projeto de Lei Ordinária 22/2014. Em segunda discussão e votação, de autoria do prefeito municipal. Artigo 1º. Fica instituída obrigatoriedade das farmácias e drogarias manterem urnas para o descarte de medicamentos, insumos farmacêuticos, correlatos, cosméticos, deteriorados ou com prazo de validade expirado. Em votação. Aprovado. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em votação, aprovado. Declaro aprovado em segunda discussão e votação, projeto de Lei Ordinária 34/2014, de autoria do vereador Paulo Miranda. Esse é o próximo? Ah, tá. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão taubatiano ao senhor Luiz Francisco de Assis Salgado. Em votação, aprovado. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Em votação, aprovado. Declaro então aprovado em segunda discussão e votação, projeto de decreto legislativo 22/2014, de autoria do vereador Noilton. O número 13 está sem parecer, passamos ao item 14º. Próximo item, projeto de lei ordinária número 54/2014, de autoria dos vereadores Nunes Coelho e Diego Fonseca. Pela ordem, senhor presidente. Você pela ordem do vereador Nunes Coelho. Eu pedi a Vossa Excelência para fazer adiamento desse projeto por uma sessão ordinária, porque nós temos detalhinho ainda para acabar de ajustar esse projeto, tá bom? Ok. Então está adiado por uma sessão ordinária pelo autor. Próximo projeto, projeto de resolução número 14/2013, de autoria da vereadora Graça, da nova redação a dispositivos do regimento interno da Câmara Municipal de Taubaté, para autorizar o arquivamento de proposituras consideradas inconstitucionais pela Comissão de Justiça e Redação, sob as condições que especifica, da vereadora Graça e vereador Luizinho da Farmácia. Em discussão, vereadora Graça, poderia pedir adiamento para uma sessão para o vereador Luizinho
esteja presente? Pode ser? Ok. Adiado, então, por uma sessão ordinária. Artigo 1º. Os parágrafos do 1º e 2º do artigo 48 da Resolução número 11, de 19 de novembro de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando revogados o parágrafo 3º e 5º. Em votação. Aprovado. Artigo 2º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Em votação. Aprovado. Declaro então aprovado em primeira discussão e votação projeto de resolução número 15/2013, de autoria do vereador Carlos Peixoto. Vereadores, eu vou fazer uma sugestão, se concordarem, até pelo horário, eu sei que ainda temos muito horário, mas nós temos uma segunda discussão hoje também extensa. Se os vereadores concordarem se tiver algum projeto de urgência ainda na hora do dia que queiram votar, pode pedir e a gente vota, senão a gente já passaria para uma próxima sessão. Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria de aproveitar, já que nós estamos aí com uma dinâmica bem embalada e eficiente, eu acabo de colher as 3 assinaturas necessárias para o meu primeiro projeto de título de cidadania. Lógico. Puder incluir nessa pauta, a gente já... Obrigado. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado pela totalidade dos vereadores presentes. Projeto de Decreto Legislativo 23/2014, de autoria do vereador João Vidal, dispõe sobre concessão de título de cidadania taubatiana à senhora Salomita Guimarães, gerente administrativa da Guarda Mirim de Taubaté. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadã taubatiana à senhora Salomita Guimarães. Em votação. Aprovado. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Em votação. Aprovado. Declaro então aprovado em primeira discussão e votação projeto de decreto legislativo número 23/2014, de autoria do vereador João Vidal. Os vereadores concordam com a minha proposta? Encerrarmos e entrarmos numa extraordinária? Todos? Declaro encerrada a presente sessão, abrindo a sessão extraordinária. A chamada dos senhores vereadores, peço... Só os itens em segunda discussão. Eu tenho que... E parabenizar os vereadores pelo andamento da sessão de hoje. Parabéns. Parabéns. Vereador Alexandre Vilela. Presente. Vereador Carlos Peixoto. Presente. Vereador Diego Fonseca. Presente. Vereador Douglas Carbone. Presente. Vereador Jefferson Campos. Presente. Vereador João Marcos Vidal. Presente. Vereador Jofre Neto. Presente. Vereador Nunes Coelho. Presente. Vereador Bilili. Presente. Vereador Neneca. Ausente. Vereador Luizinho da Farmácia. Ausente. Vereadora Maria das Graças. Presente. Vereadora Maria Goretti. Presente. Vereador Noilton Ramos. Presente. Vereador Paulo Miranda. Presente. Vereadora Poliana. Presente. Vereador Digão. Presente. Vereador Salvador Soares. Presente. Vereadora Vera Saba. Presente. Passamos aos itens de segunda discussão. Pedindo perdão ao erro desta presidência, sob a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, padroeiro de Taubaté, iniciamos os nossos trabalhos. Passamos então à leitura do item primeiro da ordem do dia, lembrando primeiro e último artigos. Artigo
Artigo 1º. O artigo 46 da Lei Complementar número 286, de 22 de maio de 2012, passa a ter a seguinte redação. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Em votação. Aprovado. Declaro então aprovado. Em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar 22/2014, de autoria do vereador Digão. Próximo item. Artigo 1º. Passa a denominar-se Rua William Beni Blog Teles, atual Rua K, localizada no Distrito Industrial do Una 1, no bairro do Una, neste município. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Em votação, aprovado. Declaro aprovado em segunda discussão e votação, projeto de lei ordinária 194/2013, de autoria do vereador Digão. Nome de rua é com o Digão mesmo, é o dono das ruas de Taubaté, viu? Artigo 1º. Passa a denominar-se Rua Targino Rodrigues Alves dos Santos, atual Rua 1, do bairro Vila Caetano, nessa cidade. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Essa do Diego. Em votação, aprovado. Declaro então aprovado em segunda discussão e votação, projeto de lei ordinária 249/2013, de autoria do vereador Diego Fonseca. Artigo 1º. Passa a denominar-se Rua Tico Tico, atual via pública de acesso, Rua 6, loteamento Chácaras Ingrides, no bairro do Barreiro, neste município. Artigo 5º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Em votação, aprovado. Declaro então aprovado em segunda discussão e votação, projeto de lei ordinária 67/2014, de autoria da vereadora Graça. Artigo 1º. Passa a denominar-se Rua Ademar Garcês Roncon, atual via pública da Rua 8, do loteamento Jardim do Lago 1, no bairro do Barreiro, nesse município. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Em votação, aprovado. Declaro então aprovado o projeto, em segunda discussão e votação, projeto de lei ordinário 80/2014, de autoria da vereadora Graça. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com o Estado de São Paulo através da Secretaria da Fazenda, cujo objeto é o estabelecimento das condições para a utilização pelo município de Taubaté da Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo, Sistema BEC, SP. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Em votação, aprovado. Declaro então aprovado em segunda discussão e votação, projeto de lei ordinária 22/2014, de autoria do prefeito municipal. Artigo 1º. Fica instituída a obrigatoriedade das farmácias e drogarias manterem urnas para o descarte de medicamentos e insumos farmacêuticos, correlatos cosméticos deteriorados ou com prazo de validade expirado. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Em votação, aprovado. Declaro então aprovado em segunda discussão e votação, projeto de lei ordinária 34/2014, de autoria do vereador Paulo Miranda. Artigo 1º. Fica declarado de utilidade pública a Associação Samaúma, entidade sem fins lucrativos, com sede neste município. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Em votação, aprovado. Declaro então aprovado em segunda discussão e votação, projeto de lei ordinária número 76/2014, de autoria da vereadora Graça. Não havendo mais matérias a serem discutidas, agradecendo novamente e parabenizando todos os vereadores desta casa, declaro encerrada a presente sessão.